Olá pessoal, eu sou Paulo Alexandre Marques e hoje nós daremos continuidade na nossa aula extra ao estudo dos planos. Observaremos o nome dos planos em relação às suas posições e suas características próprias. Então vamos começar agora a estudar mais especificamente cada um desses planos. Começando pelos planos do primeiro grupo, que são paralelos a outros planos de projeção. No caso, vamos começar aqui com o plano horizontal. A gente pode dizer que todo plano que só tem o traço vertical é um plano horizontal. Porque se esse plano inclinar para qualquer um dos lados, ele deixa de ter essa característica de ser completamente horizontal. Sendo completamente horizontal, ele só tem traço no plano vertical. E isso é a principal característica do plano horizontal. Podemos dizer que todo plano que só tem o traço horizontal é um plano horizontal. Também chama-se de plano horizontal a todo plano que é paralelo ao plano horizontal, paralelo a π. E por ser paralelo a π, esse é o lugar geométrico, este é o lugar geométrico onde todos os pontos têm a mesma cota. Então esse seu traço horizontal, que também coincide com a sua projeção horizontal, por esta mesma característica, por ser paralelo ao plano horizontal, é o lugar geométrico de todas as projeções verticais de todos os elementos contidos nesse plano, sejam retas, sejam pontos. Esse seu traço aqui, essa sua projeção vertical, é o lugar geométrico de todas as projeções verticais de todos os elementos desse plano. Outra característica desse plano é o seguinte: qualquer ponto, qualquer projeção de um ponto dele aqui determina esse plano. Como ele não tem projeção horizontal, a sua projeção horizontal está sempre na linha de terra, a gente pode se guiar pela sua projeção vertical. Digamos que eu tenho um determinado ponto A com sua projeção vertical aqui. Esse simples ponto já determina a posição desse plano. Como ele é paralelo ao plano horizontal, é só criar um plano paralelo ao plano horizontal com esta cota. Pronto. Tendo apenas essa cota, eu já sei onde fica o traço desse ponto, desse plano. Então ele fica determinado. Se eu tiver um ponto aqui mais embaixo, ele fica determinado pela projeção vertical desse ponto. Seja qual for o ponto, em qualquer posição, se eu tiver a projeção vertical desse ponto, eu localizo esse plano e desenho o seu traço, que é único, é o vertical. Outra característica, como a gente sabe que qualquer figura que esteja paralela a um dos planos de projeção, ela aparece em verdadeira grandeza nesse plano. Então, esse retângulo que está aqui, ele aparece em verdadeira grandeza aqui nesse plano horizontal, porque ele está paralelo ao plano horizontal. Então, qualquer figura, ponto, reta, figura geométrica que esteja contida aqui nesse plano, ela aparece em verdadeira grandeza aqui no plano horizontal, porque é paralelo a ele. Então vamos aqui fazer um exercício a respeito do plano horizontal. Dado um ponto M com coordenadas abscissa 0, afastamento 3 e cota 2, contido em um plano horizontal alfa, determine os traços desse plano. Então vamos logo desenhar aqui esse ponto para a gente solucionar o problema. Foi dado apenas um ponto para determinar um plano horizontal. O ponto M, abscissa 0, vamos desenhá-lo aqui. A gente tem que traçar linhas de chamada perpendiculares à linha de terra. Então a gente sabe que a abscissa é 0, que o afastamento é 3
e que a cota é 2. Vamos marcar aqui então. Afastamento 1, 2, 3. Cota 1, 2. Esse é o ponto M. Então está aqui M' e M. Isso aqui é o que foi dado no problema. E a gente sabe que é um plano horizontal. Se é um plano horizontal, ele só tem um traço, que é o traço vertical. Então, e a gente sabe que esse traço horizontal é paralelo à linha de terra. Então, basta-nos traçar aqui, paralelo à linha de terra, um traço do plano, que é o único, passando pelo ponto M. E aí estará solucionada a questão. Este aqui é o traço do nosso plano alfa pilinha. Porque é a projeção vertical do traço desse plano horizontal. E não tem outro, porque o plano horizontal só tem o traço vertical, como a gente já viu. Vamos ver agora algumas características específicas do plano frontal. Bom, todo plano que tem um único traço e esse traço for o horizontal, então esse é um plano frontal. Olha aqui. Estamos aqui com um exemplo de plano frontal, que é totalmente perpendicular ao plano horizontal, totalmente paralelo ao plano vertical, e por ser paralelo ao plano vertical, ele é do primeiro grupo. Ele tem como característica ter um único traço, e esse traço ser o horizontal, esse aqui. Ele não tem traço vertical, porque por ele ser paralelo ao plano vertical, ele nunca vai se encontrar com esse plano. Então, ó, em épora, a gente vê aqui, ó, ele vai ter um único traço. Esse traço vai estar no plano horizontal. Isso caracteriza um plano frontal. Outra característica, esse traço será sempre paralelo à linha de terra. Esse plano vertical tem o seu traço no plano horizontal, assim como sua projeção. E como ele é paralelo ao plano vertical, ele tem um afastamento constante. Então ele é o lugar geométrico dos pontos que têm o mesmo afastamento. Por isso, é o lugar, essa sua projeção, é o lugar geométrico, ou seu traço, ou sua projeção, é o lugar geométrico de todas as projeções horizontais dos pontos deste plano. Seja reta, seja ponto, seja figura geométrica, todas elas terão sua projeção horizontal em cima da projeção horizontal desse plano. Então é uma projeção linear. E sua projeção vertical será em verdadeira grandeza. A gente vai encontrar aqui a projeção vertical em verdadeira grandeza. Por quê? Por ele ser paralelo a esse plano, qualquer figura que esteja desenhada nesse plano, que esteja pertencente a esse plano, vai aparecer em verdadeira grandeza aqui, projetada no plano vertical, e vai aparecer como uma linha aqui no plano horizontal. Outra característica é que também só precisamos de um ponto para determinar o traço desse plano. Esse plano só vai ter um traço, que é o horizontal. Então qualquer ponto dele, basta que eu dê o afastamento desse ponto, eu localizo o traço desse plano. Se o afastamento for 1, ele fica aqui pertinho, mas o traço vai passar aqui, sempre paralelo à linha de terra. Se o afastamento for 10, ele vem para a posição 10, mas vai ser paralelo à linha de terra. Então basta um ponto, eu posso determinar esse plano. Então vamos fazer aqui um exemplo de determinação dos traços de um plano frontal. Eu vou usar aqui o mesmo exercício da determinação dos traços do plano horizontal, para a gente ver que mudando apenas de horizontal para frontal, a gente modifica o desenho. Então vamos ver aqui, vamos desenhar logo a épora desse ponto. Traçando aqui na abscissa 0, que a gente pode marcar em qualquer ponto, uma
perpendicular à linha de terra para a gente desenhar o ponto. No caso, esse ponto tem afastamento 3, 1, 2, 3, e tem cota 2, 1, 2. E aí nós temos aqui M' e M. E ele diz: determine os traços de um plano frontal. A gente sabe que um plano frontal ele só tem um traço, e esse traço é horizontal, porque ele é paralelo ao plano frontal. Então a gente basicamente a gente só tem que fazer aqui o seguinte: com apenas esse ponto a gente traça uma paralela à linha de terra, passando por esse ponto M na sua projeção horizontal, e com isso a gente tem aqui determinado a nossa alfa π, que é o traço horizontal do plano alfa, e está determinado com apenas um ponto. Ele só tem um traço e é paralelo à linha de terra. Bem, vamos ver agora as características de um plano de perfil. Coloquei aqui o terceiro plano de projeção, que é um plano de perfil também, para a gente poder entender melhor o que seja um plano de perfil. Bem, todo plano de perfil ele é ao mesmo tempo perpendicular ao plano horizontal e perpendicular ao plano vertical, porque ele não tem nenhuma inclinação nem para um lado nem para o outro. Por conta disso, ele faz um ângulo de 90 graus com o plano horizontal e um ângulo de 90 graus com o plano vertical. E todo plano que tem ambos os traços perpendiculares à linha de terra é um plano de perfil. Então pode ver, esse traço dele aqui é perpendicular à linha de terra. Esse traço também é perpendicular à linha de terra. E só existe esse tipo de plano que tem traço ao mesmo tempo perpendicular à linha de terra, tanto horizontal quanto vertical. E essa é a sua principal característica. Em épora, então, esses traços, pode ver aqui, ó, esse traço, vou riscar aqui, para a gente ver que em épora, todos os dois traços têm uma posição perpendicular em relação à linha de terra. Observe que, nesse caso aqui, os dois traços concorrem com a linha de terra. E esse tipo de plano, ele continua para lá, continua para baixo também. É um tipo de plano que corta os 4 diedros. Enquanto, como a gente já viu, o plano vertical só corta 2 diedros, o plano horizontal só corta 2 diedros, mas o plano de perfil ele passa para os 4 cantos e corta os 4 diedros. Uma característica desse plano é o seguinte: todos os seus elementos, sejam pontos, retas, figuras geométricas, eles têm a mesma abscissa, porque quando eu mudo ele de posição, todos os pontos mudam de abscissa e ficam com aquela abscissa invariável. Então, este é o lugar geométrico dos pontos que têm a mesma abscissa. Outra característica dos elementos que estão contidos nesse plano é que qualquer ponto desse plano vai ter sua projeção vertical caindo sobre o traço vertical e vai ter sua projeção horizontal caindo sobre o traço horizontal. Essa é outra característica, diferente de outros planos, como por exemplo o plano horizontal, que todos os pontos desse plano terão sua projeção vertical caindo sobre o traço vertical. Porém, sua projeção horizontal será independente e cairá fora do traço. Por sinal, ele não tem nem sequer traço horizontal, o plano horizontal. Mas nesse plano de perfil não. É uma característica própria dele, que todos os pontos dele vão ter projeção vertical coincidindo com o seu traço, e projeção horizontal coincidindo com o seu traço. Podemos dizer também que qualquer ponto desse plano
determina seus traços. É muito fácil determinar o plano de perfil, porque qualquer ponto que eu der aqui, eu vou ter uma abscissa. E essa abscissa só por si só já determinará o plano. É só você marcar aqui ao longo da linha de terra qual é a abscissa e fazer um traço para cima na vertical e outro para baixo também na vertical. E o plano fica determinado, porque a determinação de um plano se faz a partir de seus traços. Quando a gente determina o traço de um plano, a gente determinou esse plano. E esse plano aqui, de perfil, basta que tenhamos um ponto, e assim nós teremos a abscissa desse ponto, e a gente determina os traços do plano. E uma última característica é que por esse plano estar paralelo ao plano de perfil, todas as figuras que estiverem nesse plano vão ter sua projeção de perfil em verdadeira grandeza, como esses dois retângulos aqui. A gente sabe que qualquer ponto que esteja nesse plano de perfil estará com a sua projeção em verdadeira grandeza aqui nesse plano de perfil, porque eles são paralelos entre si. E a gente sabe que projeção de qualquer objeto que esteja paralelo a um plano, ele aparece em verdadeira grandeza nesse plano. E aqui temos o exemplo com relação ao plano de perfil, que tem a partir de um ponto dado o ponto M, abscissa 0, afastamento 2 e cota 3, contido em um plano de perfil, alfa, determine os traços do plano. Esse também é muito fácil, porque basta um ponto para determinar os traços do plano. E eu mantive o mesmo ponto, que é para a gente realmente poder comparar quais são as características de cada um desses tipos de plano, né? E com um tipo de ponto só a gente pode determinar cada um deles a partir de suas próprias características. Então veja, se nós temos aqui um ponto na abscissa 0 com afastamento 3, 1, 2, 3 e cota 2, 1, 2, a gente tem aqui o ponto M', M, e a gente vai determinar então um plano de perfil alfa que contém esse ponto. Bom, a gente sabe que para determinar um plano de perfil, basta que a gente tenha um ponto, porque se nós soubermos qual é a abscissa desse ponto, a gente determina o traço, porque o traço, tanto vertical como horizontal, serão perpendiculares à linha de terra, passando por essa abscissa. Então, aqui não tem o que fazer, é só a gente fazer aqui em vermelho. A gente faz aqui a projeção vertical do plano e aqui a projeção horizontal do plano. Então a gente tem aqui o alfa π', temos aqui o alfa π, que na verdade eles emendam, né? Esse traço vertical emenda com traço horizontal, todos dois são perpendiculares à linha de terra, e assim fica definido o nosso plano.